Está começando agora pelo Grupo Séries de Comunicação. Bom dia, amigos! Entrevista, história de vida, opinião e humor. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e B8. Começa agora, Bom Dia, Amigos, com Gilson Larry. Alô você, bom dia, hoje 22 de agosto de 2026 e nós estamos de volta com o programa de todas as manhãs de sábado, o Bom Dia Amigos! Rádio Positiva 90.9, Rádio CBS de Birubá 93.1, Rádio Positiva de Carazinho 100.3, Rádio Estúdio de Itapera 101.3 e a nossa querida Séries de Não Me Toque 1440. Roda Forte, Gráfica Grapel, Plante Agro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem e WK Soluções em Rotomoldagem são os nossos patrocinadores. Bom, o comentário vai ser rápido porque hoje nós temos dois grandes convidados aqui, eu já vou dar o nome deles, são de Birubá, meu amigo já de muito tempo atrás, meu amigo dos meus pais, o seu Orlando Cantes, e teremos a presença aqui também do Luciano, seu filho, grande empresário, e da Thalita, e também da Tailine, e também da Hanna, sempre está aqui a Hanna nos dando o apoio. Então, daqui a pouquinho a gente faz a entrevista. Eu vou fazer um comentário rápido desta semana, falando sobre a entrada do Pablo Marçal na corrida para presidente da República. Esse é um movimento que ninguém esperava, a política não estava olhando para esse cenário. E entra o Pablo Marçal e entra com uma foice, né? Entra como se fosse uma motosserra. Entra atorando todo mundo e batendo principalmente na esquerda, batendo. Hoje só tem um candidato de esquerda, esse candidato é o Lula. Então está detonando, batendo prezado no presidente da República, o Lula da Silva. A gente vê claramente que ele está puxando todo o novelo, pegando o fio e abrindo e puxando do novelo aquilo que a gente sabe já há muito tempo, dizendo claramente que ele, enquanto viver, diz o Pablo, que enquanto que ele viver, ele vai lutar para ser presidente, para acabar com esse sistema político que o Brasil implantou. Que na verdade nem chega a ser um presidencialismo hoje. Hoje já é quase que um parlamentarismo. O pessoal do parlamento manda mais do que o executivo. Então é preciso fazer uma mudança, né? E também até sem dúvida isso precisa acontecer, é uma qualificação de deputados e senadores pelo número de habitantes em cada região. É impossível que nós tenhamos lá no Amapá meia dúzia de pessoas e tem 3 senadores igual ao Rio Grande do Sul. Aí sempre sairá o presidente da Câmara do Nordeste,
não tem como ser da região sudeste ou sul. Eles fazem o conchavo e aí nós estamos vendo a Colombre, uma hora é o Colombre, outra hora é o Jucá, outra hora é o Renan, e assim fica rodando entre eles, e nós aqui, talvez até por não ter grandes senadores, né, um cenário também de grandes senadores, nós ficamos sendo manipulados pelo Senado da República na mão desses são corruptos, né? Não tem outra coisa para falar. E é hora também, nesse momento, nós mudarmos. E o Senado é muito importante. Não esquecendo que nós temos 2 votos. 2 votos. Você vai na urna e aí, quando você for colocar o número do seu candidato para senador, você coloca lá o número que você optou para o primeiro. Depois vai chamar de novo o segundo voto. E aí é muito cuidado, a gente tem que falar muito isso agora, para você não repetir o mesmo voto do primeiro, porque tá meio embaçado essa circunstância. Quer dizer, o cara vota lá e parece que ele não votou. Pede de novo o senador e o cara bota o mesmo número que botou na primeira vez que ele acionou a urna. Então é muito importante quem está trabalhando para fazer campanha para o senador, explicar isso muito bem para os nossos eleitores. Mas voltando à vaca fria, né? Voltando à política de Brasília, então aí está uma corrida do Renan, e eu acho que do Renan não, do Marçal, tem uma corrida que eu acho que tem dia e hora para terminar, mas enquanto isso ele está detonando todo mundo, botando fogo no parquinho, né? Botando fogo no circo, e a corrida de quem pode se defender. Já não deixaram ele participar de um debate. Se ele fosse para o debate, parece que eu estou vendo já, ele ia detonar todo mundo, ia ser ia estar nas mídias, porque ele não tem papas na língua, e esse é um candidato que vem para tumultuar, sem dúvida alguma, a eleição. Agora, outra notícia importante dessa semana, estão chegando muito perto do filho do Lula. Já se falava isso há muito tempo, as perguntas sempre se perguntavam, por que o filho do Lula, o Lulinha, foi morar na Espanha? Qual o motivo? Por que ele foi para a Espanha? Por que ele saiu assim sem levantou acampamento? E agora está começando a aparecer. Quer dizer, tráfico de influência, contratos mal explicados, com aquela lobista, com o careca do INSS. Isso é uma bola de ferro no pé do presidente, né, do Lula, porque ele não consegue levantar, inclusive vem perdendo. As campanhas estão vendo que ele vem desidratando com essas circunstâncias, porque no Lula não cola nada mais de ladrão, de mau gestor. Para ele não cola mais. Quem é lulista vai votar e tá tudo bem, e não adianta explicar. Até eu estava lendo uma historinha, né, do burro, do tigre e do leão, né? Ela é mais ou menos assim, né? O leão, o burro falava e dizia, né? Olhava para a grama e falava: essa grama é azul, essa grama é azul. Azul, grama azul. É grama azul, é grama azul. Aí chega o tigre perto dele e fala para ele: o burro, não é azul, a grama é verde. É azul, é azul. E o tigre dizia para ele: burro, é verde, é verde. E eles ficaram brigando. Daqui a pouco: vamos falar com o rei das selvas, o leão. O leão vai decidir aqui quem tá certo e quem tá errado. Os dois foram para frente do leão e o burro falou: a grama é azul. Falou umas 4 vezes e o tigre: agora é a sua vez, tigre. Leão, a grama é verde. E aí o leão, na sua sabedoria, disse: tigre, você terá 5 anos, você não poderá abrir a boca mais aqui na floresta. E você, burro, pode ir embora e segue com o teu pensamento que a grama é azul.
E o tigre não se conformou. Vem cá, mas eu sei que a grama é verde. Aí ele falou, isso é para você aprender, não abrir a boca, né? Falar com burro. Tu fica 5 anos sem falar porque tu tá teimando com burro. Então tem que ter muito cuidado nessa eleição, né? Pra não fazer, não teimar com burro, né, gente? Não dá pra teimar, não dá, se a grama é azul, é azul. Agora nós temos uma bela de uma turma aí do centro que tá indecisa. No caso aqui do Senado, eu tava olhando uma pesquisa, tem mais de 60% dos eleitores que não sabem quem é candidato ainda ao Senado. Despontando agora são os 2 candidatos do PT, mais o Germano Rigoto, e nós não podemos esquecer que o Germano Rigoto foi do conselho do Lula, tá? E na última eleição ele abriu voto para a esquerda. Então, candidatos de direita, eu acho que hoje o Rigoto é centro, mas um centro meio melancia, né? É um candidato assim que não é bem... Não é de um lado e nem do outro, como ele mesmo fala. Temos os 2 candidatos da direita, né, o Sanderson e o Van Hatten, e mais o candidato da fronteira, que me falha o nome dele agora, do PP. Não me veio, mas eu vou lembrar depois dele, né, que é o candidato do PP a senador. E mais alguns outros candidatos do meio termo, inclusive um radialista lá de Porto Alegre, né, que está Frederico Antunes. Frederico Antunes é o nome do cara do PP, e tem um radialista também que se põe de direita. Então, a direita tem tudo para perder as 2 candidaturas. Se continuar espraiando o voto, a turma da esquerda vai votar. Não tem outro candidato a não ser Manuela e o Pimenta. E a direita... Temos lá 4 candidatos. Então vamos se degladiar, e a grande chance do PT botar os 2 para senador. Para governador, nós estamos vendo aí que as coisas estão caminhando e já há um empate com pequena vantagem do Zuco contra a Juliana. Eu tenho certeza que a Juliana vai ficar nesse número de 25% a 28%, até 30% dos votos, e aí vem o Gabriel caminhando, vem subindo, mas o Zuco deve chegar em breve na faixa dos 35% a 40% no primeiro turno. E aí quem vai passar no segundo turno, entre o Gabriel, e esse é a minha opinião, tá? É a minha opinião. E entre o Gabriel e o candidato da esquerda, né, que é perdi o nome. O candidato a governador do estado. A governador do estado, a Juliana Brizola, né, e o Preto. Acabei de falar o nome dela, hoje estou meio voando, acordei meio para lá de Bagdá, né? Então a gente esquece disso. Então, Juliana Brizola desidratando, Gabriel vem subindo aos poucos, e haverá daqui para frente uma grande subida do Zuco, chegando aos 35%, e, como eu falei, o PT na faixa dos 25% a 30%, e a chegada do MDB com o PSD, chegando talvez próximo aí, disputando a segunda vaga com a Juliana Brizola. Era isso. Começamos assim esse programa do dia 22 de agosto. Isso está faltando mais ou menos uns 40 dias para a eleição, 45 dias para a eleição. E agora daqui para frente será assunto todos os dias em toda a imprensa do Brasil. Dale Brasil! Bom dia, Thalita. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Bom dia, um prazer estar de volta. Tu fica aqui me cutucando pra mim não falar tanto. O bom é que tem imagens aqui, né, que comprovam que eu tô na minha, por enquanto. Ela fica me contando, para, tio. Um prazer estar de volta nesse dia 22 de agosto para mais um Bom Dia Amigos. E hoje que temos 2 pessoas especiais aqui na programação para contar uma história de sucesso. Bom, apresente-os.
Com certeza. Hoje, neste sábado, aqui no Bom Dia Amigos, a gente estará conversando com o seu Orlando Canitz e também com o Luciano Canitz, que é CEO da Tel Transportes. Em 25 anos de história, a empresa ela construiu uma trajetória marcada pelo crescimento, pelos investimentos e, claro, pela busca constante pela inovação e principalmente pela valorização das pessoas que fazem parte da Tel Transportes. Com a atuação em todo o Brasil e também nos países do Mercosul, a Tel Transportes se consolidou nesse setor e, inclusive, recebeu o troféu Mérito do Transporte Gaúcho, o importante reconhecimento à trajetória e à contribuição para o transporte aqui do nosso país. Neste fim de semana, especialmente com Luciano e Orlando Canitz, para falar sobre a Tel Transportes. Bem-vindos. Bom, bem-vindo, Luciano, bem-vindo, meu amigo Orlando. Seja uma boa conversa, né? Já que estamos também para Ibirubá, nesse momento, falando pela CBS. Bom dia, Thalita. Bom dia, Sr. Gilson, aos demais integrantes aqui da Rádio Séries e das emissoras coligadas aí, né? Uma grande audiência aí no sábado, às vezes quando eu circulo lá por Ibirubá, é o dia que dá para dar uma sapeada. Muitas pessoas na tua escuta aí, pela admiração que muitos têm por vocês aqui, pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho muito legal isso, né? Essa abrangência que vocês têm aí, cada vez mais no nosso interior do estado aí, né? E um prazer muito grande poder novamente estar aqui. Bom, Orlando é um político veterano, né? Hoje nós estamos falando de política, eu vou dar um bom dia para o meu amigo Orlando Canitz, ex-prefeito de Ibirubá. Quantas vezes? 2 vezes, Orlando? Bom, e afastado da política ou está ainda acompanhando de perto? Tu apareceu aqui, bota esse chapéuzinho pro pessoal te ver aí. Olha o chapéu aí, ó. O chapéu, quando ele veio aqui, eu confundi ele com o Lula, né? Deixa o chapéuzinho pro pessoal te ver aí, ó. Fala aí, como é que o senhor se sente com esse chapéu? Não dá uma sensação de Lula? E todos estão, assim, primeiro cumprimentar o Gilson, a Thalita. Gilson, você sabe que nós praticamente se criamos junto lá no Ibirubá. Verdade. Você disse há pouco, o teu pai, com o fenemê dele, a tua mãe, era uma líder da Vila Progresso. Sim. Ela era presidente da Associação de Bairros. Sim. Lá. E eu, na época, era prefeito. E nós não éramos do mesmo partido, mas eu sempre procurava dar apoio, porque todas as iniciativas dela era para o bem da comunidade. Claro. Como é que eu ia ser contra? E a gente realmente era bons amigos. Então, falando... do chapéu. Do chapéu. Esse eu ganhei de presente da minha esposa, né? Eu sempre gostei dos chapéus panamenhos. Né? Então, esse não é panamenho. Então, aceitei e um dia eu saí na rua com o chapéu novo, até para não me conhecerem de longe. E aí já chegou um amigo, escuta, Canitz, até você com o chapéu que nem do Lula? Que é isso, Canitz? Aí eu me dei conta, né? Aí agora eu saio quase todos os dias para alguém me xingar e eu explicar que é um chapéu que eu estou usando em protesto do atual presidente. Eu tenho meu respeito, Gilson, por todos os partidos, por todos que se propõem a concorrer, como você que também concorreu e garantiu a eleição do Maninho aqui no Metoque. Mas está na hora de mudar, né, Gilson? Está na hora de mudar. Porque o povo brasileiro está pagando caro. Então, eu acho que o candidato da direita está sendo a melhor opção. E eu sou ainda do tempo da Arena. Né? Não era um governo de ditadura, era um governo militar. Quando eu fui prefeito, nós éramos recebidos pelo próprio presidente, pelos ministros, Antoninho Malvadez, etc, etc. Então, não era uma ditadura. Isso eu discordo com os fanáticos da esquerda. E eu acredito, tenho viajado
um pouco já nesse Brasilzão e também no exterior. Conheço a Alemanha, etc, etc. A Alemanha, eu e a minha esposa fomos 5 vezes. Então, e nós tivemos o nosso grupo de viagem em Cuba. Quando sugeriram a viagem para Cuba, eu disse para o Eliseu Schedler, que é teu colega de empresa, ele que sugeriu. Digo, Eliseu, você está louco? Nós ir para Cuba, vamos preso tudo. Mas não me arrependo até hoje. Anteontem eu encontrei um filho de um amigo meu, que já é falecido, no centro da cidade, entramos direto para a política. E a PT roxo, da esquerda roxo. Digo, cara, eu não tenho dinheiro. Grama azul. Eu vou te pagar uma viagem para você ir para Cuba, principalmente para Havana. Não para Varadeiro, que é uma praia bonita. Eu vou mesmo. Eu vou fazer uma vaquinha lá em Birubá, vou pagar a viagem para esse cara aí para Cuba, principalmente em Havana. Digo, se tu voltar, tu nunca mais vai elogiar a esquerdista, que estão destruindo o nosso mundão. Mas Gilson, mais uma vez, meus parabéns. Nós, ibirubense, temos muito orgulho de ti. Obrigado. Você, eu e o Luciano vínhamos conversando, já passamos pela tua empresa lá, que você é realmente um orgulho para nós ibirubenses. Você é um exemplo de um administrador. E você sabe disso. E quem está nos escutando, até lá em Birubá, que não é fácil eu elogiar uma pessoa. Eu sou mais crítico do que elogiar. Que coisa boa. Mas, seguidamente, você é assunto em Birubá. Eu digo, não, eu conheço o Gilson muito bem. Eu já estive na firma dele. Conhece o pastel? Conheço. Então, o Gilson é um administrador nato. Obrigado. Como o meu filho Luciano, que me trouxe junto hoje, vamos lá. Eu não sei se foi o Luciano que ele trouxe junto, ou o senhor que trouxe o Luciano. Thalita, vamos falar do nosso patrocinador. O Canis é um político de marca e sinal. Né? Se ele ficaria o programa inteiro aqui, ele dá-lhe pau, né? E é gostoso de ouvir, mas nós temos que falar também dos 25 anos, né, da Tel Transportes. Depois nós voltamos para a política, Cantes. Daqui a pouquinho tu volta pro... Nós pescamos aqui, né? Nós pescamos para você voltar a falar. Roda Forte. Sua máquina roda por muito mais tempo na Roda Forte. É o Santo Antônio do Planalto, sempre conosco no programa, um dos patrocinadores mais antigos que nós temos aqui no nosso programa Bom Dia Amigos. Gráfica Grapel também traz mais vida a seus impressos, qualidade, excelência e atendimento que é diferenciado de Não Me Toque para o mundo também. Plantiagro, concessionária Star para Carazinho, Não Me Toque, Santa Bárbara e toda a região. Promoção especial de plantadeiras de verão. Agora você vai lá e conheça a Eva. Eva é a plantadeira super especial, regulagem por celular, plantio a vácuo e não tem pra ninguém. Simples assim. Sicredi é ter com quem contar. Participe da campanha Juntos pela Proteção Sicredi, porque é simples. Você contrata uma nova pólice de seguro de vida individual e ainda recebe cashback. Ajuste com o seu gerente de conta e participe dessa campanha especial da Sicredi. Metalúrgica Metal, seu futuro é feito em aço, aqui na Avenida das Indústrias. Se você precisar do galpão metálico, eu não tenho dúvida, vem aqui no Metoque, converse com o Osmar, com o Douglas e você será atendido da melhor maneira possível. Foque em segurança e tradição, são quase 80 anos, presente no campo e na indústria. Falou em pivô, é com a Foque. Simples assim, né? WK Soluções Rotomoldagem, agora é hora de usar a cauda pronta, é hora de pulverizar e vocês aqui na WK encontram os produtos da melhor qualidade com atenção de sempre da turma que atende você. Também BH, reinventar o futuro agora. BH não precisamos falar, né? Fala por si só. Está num sucesso espetacular, o Erasmo está em tudo que é lugar, levando, daqui um pouco nós vamos ter combustível para avião que será fabricado pela BH. Luciano, 25 anos de história. Nesse momento, como é que está vivendo o transporte aqui no Brasil,
né? A gente vendo que tem algumas crises em alguns setores, nós estamos vendo aí Casa Bahia quebrando, Marabás quebrando, empresas que estão tirando férias coletivas, que estão fazendo layoff, a situação... ela deu um stop, muita gente hoje sem entusiasmo para fazer investimento. Isso afeta o transporte? Bom, Gilson, diretamente, né? O transporte talvez ele seja o termômetro do negócio, né? Do agronegócio também, nossos principais clientes. Carregamos algumas EVAs essa semana, inclusive, com muito orgulho, sempre, né? Porém, os volumes são muito menores, né? Eles não são sustentáveis para os tamanhos, talvez, das estruturas, né, que as empresas hoje têm, né? E respondendo a tua pergunta, o transporte, sim, ele está sentindo muito e ele está numa fase de transformação, Gilson, porque ele teve uma normatização agora, chamada NTT, que ele foi tabelado, né? É quase uma ditadura. Hoje não existe mais lei de oferta e procura no frete, né? Existe uma tabela de frete, né? Mínimo, por causa de alguns interesses, né? E quais são esses interesses? Aí envolve política, envolve autônomos, sindicatos, etc., que não representam a classe, né? E isso, na verdade, ele vai... Onde é que vai refletir isso? No mercado. Com aumento de preço, com aumento do frete, com aumento de mercadoria. Oferta e procura, então, hoje o quilômetro é X, tá tabelado. Tá tabelado. Não interessa o tamanho do caminhão ou tem... Ele é tabelado por eixo, né? Se ele tem 6 eixos, se ele tem 5 eixos, se ele tem 7 eixos, se é um rodotrem que tem 9 eixos, ele é tabelado por eixo. Porém, a proporcionalidade ela não é justa. E o que eu enxergo nisso, né? Vai favorecer o setor? Não sei. Eu gosto do mercado oferta e procura, mas, porém, ele deixa todo mundo igual. Quem tem qualidade, quem tem tecnologia, quem tem milhões de investimento, quem tem treinamento, quem tem... E ele deixa igual a alguém que não tem. Que não tem segurança, que não tem rastreamento, que não tem veículo mais novo, nada contra as pessoas. Todo mundo precisa trabalhar e a gente dá oportunidade para as pessoas. Mas eu não posso balizar tudo igual, eu não posso fazer um socialismo no frete ou na mercadoria. Mesma coisa que todo mundo botar preço na plantadeira. Cada um com o seu negócio. O nosso negócio é prestar serviço de transporte, mas hoje ele foi balizado. E, por outro lado, complementando a tua pergunta, os juros caros, né? As margens hoje, elas estão muito difíceis, né? E a infraestrutura do país para suportar a nossa demanda de transporte, ela é muito precária. O Rio Grande do Sul, nas suas rodovias aí, são sucateadas, né? E isso tem um custo que tu não consegue balizar, né? Então, tem custos aí que a gente não consegue ver. E respondendo, tá difícil, como para todo mundo, né? Temos outro desafio para frente agora, além do tabelamento, né? Além dos sindicatos, além do Ministério Público, além de várias outras coisas. Jornada de trabalho, que o motorista, que ele também hoje, ele não faz a jornada dele mais, é o Ministério, é o governo que fez. Às vezes o cara quer trabalhar um pouquinho mais, quer viajar, está longe de casa, ele quer ficar viajar. 2 dias parado, então nós temos uma questão de legalidade no transporte que ela dificultou muito. Mas e daí nós temos outro. Que tu faz, só para me entender, claro. Depois tu volta ao assunto, mas o cara tá lá em Rondonópolis, o caminhão tá lá em Rondonópolis, ele chegou na sexta-feira, ontem às 18 horas, o caminhão é prancha, ele fica parado 2 dias. 36 horas. Hoje ainda a gente faz alguns acordos e faz algumas compensações, mas elas estão cada vez mais difíceis, né? Às vezes tu acumula a folga dele e dá aqui. Mas, na verdade, os sindicatos são contra isso, né? Tu prejudica, deixa o cara 2 dias parado lá. Longe, né? da família? Longe da família, enquanto... Num posto ruim. Infraestrutura não tem, né? O que nós tentamos fazer, a gente faz bases, né? Da ATEL mesmo, ou postos conveniados que tenham estrutura. Eu, pessoalmente, visito quase todos, para ele ter estrutura de segurança para dormir, por causa dos roubos.
Nós trabalhamos com algumas motoristas mulheres, a gente tenta incentivar isso, né? Para elas terem estrutura, para ela tomar um banho, para ela ter, né, respeito e tal, segurança. Então, é difícil. Ele não tem mais essa autonomia, né? A gente está num gato e rato ali, tentando dar a melhor condição, porém a legalidade ela empurra do outro lado, né? E para frente também temos questão de reforma tributária, que é uma coisa que a TEL está se preparando muito e o mercado vai dar mais uma peneirada nisso aí. Quando tu fala em o pessoal viajando, parar num posto, o que o colaborador fala? Qual é porque ele teria que ter... Ele é o cara que tá lá, né? Não é um cara do sindicato, não é o governo. Porque toda vez que o governo bota a mão em qualquer coisa, qualquer coisa que o governo se mete, dá caca. Justamente, porque são outras realidades, né? A realidade do campo, né? Do agronegócio, que é o nosso principal cliente, e da logística, do transporte, ela é muito diferente de bastidores públicos, né? Porque o sol, o dia a dia ali, ele é outro. A gente tenta, né? Talvez o transporte, hoje a logística, ela não tenha representatividade pública, como o agro, né? Nós somos em uma minoria, muito minoria, né? Que nem você falou, o cara lá de Amapá, conheço lá Amapá, tem 3 senadores com a força política maior que a nossa, ou na proporcionalidade maior ainda que São Paulo, Minas, né? Ou o Centro-Oeste, que é onde sustenta o país. Então, tu acaba ficando sem representatividade e nesse jogo de forças aí tu sempre perde. E daí a gente vai se adequando, né? Vai se adequando e vai trabalhando igual, porque o nosso partido é até o Transportes, o partido de vocês é a Séries, é a Star, é outros, e a gente tem que... Não pode abandonar, tem que fazer rodar, mas... É difícil. E o que o colaborador fala? Ele reclama. Ele sofre. A família dele sofre. E a gente, como empresa, do outro lado, tenta ficar dando estrutura. A gente monitora eles 24 horas. Tem o RH 24 horas à disposição. Tem uma torre de controle. Nossa frota hoje, nós fizemos uma inovação que é a questão de monitoramento com câmeras. Então, a gente não quer vigiar ele. A gente dá segurança para ele. Né? Eles têm a privacidade, quando desliga o caminhão, desliga as câmeras, ligou, liga. E isso tem ajudado bastante. O pessoal fala que evita acidente. Explica isso para nós, Luciano. Ele acusa o responsável, Gilson. O que acontece na câmera? Quando acontece um problema, sempre tem os dois lados. E às vezes a gente só escuta um. E o lado jurídico, às vezes, ele é injusto com o empreendedor. Né? O que a câmera vai? Ela mostra que é o culpado. E nem sempre é o caminhoneiro. Quase nunca é. Porque ele é um profissional. Quem comete, quem passa do ponto, geralmente é um veículo, ou alguém despreparado, ou por alguma outra situação. Né? Hoje a gente tem a questão não pode beber, hoje tu não vê mais, né, na estrada, muitos postos, no Rio Grande do Sul ainda não, mas tu pega o oeste, o centro-oeste para cima, tu nem acha mais bebida em posto de combustível. Não tem mais para vender porque não tem saída, porque o cara é um profissional, né? E a câmera, Gilson, ela vai achar o culpado, ela vai ver quem está em excesso de velocidade, ela vai ver se o cara não atravessou na frente, e ela vai também monitorar o nosso colaborador. Qual que é a nossa briga? Se ele não está mexendo no celular, que é o maior culpado de acidente hoje, não é o sono, nem nada. Se mexer celular, a gente mesmo tem dificuldade de... Quando eu vinha vindo para cá com o pai, 1 ou 2 vezes peguei. A gente faz isso. O que é? Tu está assumindo um risco. Então a gente faz 2 coisas. Controla-se para a gente trabalhar como um protetor na estrada. Em vez de eu ser um agressor da estrada, os veículos da TEL eles têm que proteger os outros. Então ele protege quem está vindo, quem está indo, protege contra roubos também, porque eu acabo cuidando da mercadoria do meu cliente. Eu boto câmeras que eu cuido da mercadoria, se eu estou transportando uma máquina, uma mercadoria das séries, da Stara, da Jã, da Winstudio, eu acabo protegendo, porque às vezes tem problema de viaduto, problema de árvores, problema de rotatórias, problemas de infraestrutura, né? Então é uma proteção que eu vejo isso, né? Para ser justo. O celular realmente é um grande problema, né, cara?
A gente vê absurdos, né? Hoje no celular. O cara começa a mexer no celular quando vê ele tá na pista da esquerda. Não é rápido, né? qualquer um, não. Eu tô falando de quem é o motorista. Que a gente fala, ali já é profissional. Mas você vê claramente, você andando aqui na cidade, as pessoas mexendo no celular e dirigindo. Isso é um perigo, né? E assim, Então, eu vejo isso um avanço Estalo. e faço uma sugestão para quem conseguir botar. Nós temos até nos veículos pequenos hoje. E é impressionante a evolução, como diminui o risco, o acidente, a gente controla os picos de velocidade, né? Cinto de segurança, tu faz várias coisas com isso, então ele acaba avisando, né? Ele é uma secretária ali que te avisa, tá sem cinto de segurança, tá mexendo no celular, sensor de fadiga, bocejou 2 vezes, o cara já avisa. Então a gente está trabalhando muito em segurança, porque eu protejo a mercadoria do meu cliente, né? Coloco o meu colaborador em segurança e protejo a sociedade também. Porque sempre o outro é o culpado. A gente tem dificuldade em assumir a culpa e quando a gente tem a câmera de monitoramento, a gente vê se nós somos o culpado ou é o outro. Não tem dúvida. Tem meio termo. Não questiona, né? Estamos nesse sábado, dia 22 de agosto de 2026, pelo Grupo Séries de Comunicação, Séries 1440M. Estúdio FM de Itapera, 101.3. Positiva 90.9 de Não Me Toque. E Rádio CBS 93.1 de Birubá. E claro, a nossa Positiva 100.3 de Carazinho, que logo, logo terá sua sede inaugurada. Então, o que você falava para mim agora fora do ar aí, né, a felicidade com que o pessoal de Carazinho está nos recebendo, né? É uma coisa, até para nós é um espanto, a gente fica assim, porque as portas de Carazinho estão abertas para o Grupo Séries, né? E inclusive nos requisitando, o que demonstra que o nosso trabalho ele fala por si só. E isso é muito bacana, deixa a gente feliz de continuar no caminho certo. Beleza. Bom, posso fazer uma pergunta, Claro então? que sim. Nestes 25 anos, Luciano, olhando para trás, quando você começou a Teletransportes, se tinha sonhos, objetivos, e 25 anos depois, boa parte deles foram realizados. Como é que tá essa projeção desses 25 anos? E, claro, o futuro. O que espera-se da Teletransportes? Na verdade, é muito gratificante, né, Thalita? Eu falava hoje pela manhã ainda lá no compromisso interno da empresa. Essa questão, né, quase emendando o assunto aí das câmeras, a questão da gente proteger as pessoas. E isso nós temos um professor aqui na nossa frente, né? É a cultura dentro da empresa, né? E eu sempre cito, sem vergonha nenhuma, e tenho uma maior admiração por cada cliente e tento buscar o que tem de melhor também nos clientes para a gente implementar dentro, né? E a Stara dá uma aula de cultura e paixão pela empresa. Em todos, eu vou na AgriShow, eu vou em todas as feiras, vou na Bahia, vou em todo aquele lugar, é igual. O jeito que eles te tratam na Expo Direto, que é no pátio de casa, ou lá, onde é que for, é a mesma paixão. E aí que está o segredo da Tel, a paixão das pessoas que a gente tem trabalhando conosco. Não é os melhores caminhões, nós temos muito investimento em tecnologia e veículo, mas é as pessoas que vestem a camisa e fizeram acontecer dia a dia isso, sabe? Não foi um grande sonho, porque o começo foi muito difícil, muito tempo, né? E um dos passos que a gente deu aí, a convite aquela vez do Eliseu, foi na parceria Star e Fio, onde a gente começou com o transporte de implementos agrícolas e foi se especializando nisso. E hoje a gente transporta implementos agrícolas de grande porte, né? Então, esses 25 anos foram de muito sacrifício, de muita dedicação das pessoas que envolvem isso, né? E tentando botar a cultura da empresa aí, voltando a dizer que a gente aprende, né, com nossos clientes. E foi dia a dia, quase às vezes é um susto quando a gente chega alguma estrutura em outro lugar aí, parece que nem é nosso, mas na verdade não é. É de todos que fazem parte disso, né? E para nossa alegria, vocês também hoje estão fazendo parte disso, porque a gente tem se relacionado bastante, vocês têm nos visitado lá, e às vezes a gente, santo de casa, não faz milagre, né, Wilson? E a gente passa aqui na Star, passa nas empresas de Birubá, a gente vê quanto a gente tem uma
uma turma, um pessoal aguerrido, que não é fácil tu montar grandes empresas no interior, porque tu tem uma questão logística, tu tem falta de mão de obra, tu tem várias situações diferentes. Inclusive, deixa eu comentar, né? Porque essa história chega a ser até engraçada. Porque nós tava com um problema, mas gigante, né? Dos ditos isoladores. O tio Gilson passava dia a dia, ele me mandava. E os isoladores que tava numa carga que a gente já tava contando. Isoladores, para o pessoal saber, para que a antena que nós vamos colocar na rádio 100.3 de Carazinho, vai ser uma antena que vai aumentar muito a capacidade, né? E vai retransmitir a rádio para muito, muito longe. Então a gente está colocando essa antena e precisava de algumas coisas. E fazia desde outubro que ela estava prometendo que ia chegar e não chegou. Chegava. E a gente já estava até cogitando que a gente ia perder essa carga, que é um valor agregado. Perdeu a mercadoria. A mercadoria. Pagar e não receber. Exato, que já estava pago. E aí, no fim das contas, ficava nessa questão. Daí o cara falou, a carga tá pronta, só precisa coletar, não tem transportador. Pois liguei pro Luciano. Luciano, nós precisamos dessa carga que esteja em mãos de vocês. Porque se tiver com vocês, a gente já tem a segurança de que vai chegar. E o tio Gilson daí foi numa sexta para sábado. Sei que a carga tava para ser coletada. Nós tivemos um evento no sábado, o tio Gilson disse... tu vai perder essa carga, essa mercadoria. Não é por causa da questão do fornecedor. Prometia. E não entregava. Falei, essa tu perdeu, pode comprar outra. Né? Exatamente, ele falou isso. Aí quando eu recebi a foto que vocês estavam com a mercadoria, eu falei, eu ganhei. Aí a gente tava tranquilo. E foi em questão de 3 dias, já tava com a nossa carga aqui. Então, isso também, eu acredito que tem valor, né? A confiança que você coloca, porque pra nós tinha muito valor. E até eu conseguiu fazer com que isso acontecesse rápido. E a nossa carga tá só esperando agora o tempo, que provavelmente terça-feira já vamos estar com a antena 100%. Luciano, no nosso negócio, eu vou falar assim, que eu acredito que seja meio geral. Quando nas eleições anteriores, nós fomos até multados, né, pelo Ministério Público, pelo Eleitoral, quando a gente disse que ia gerar uma situação de dificuldade no Brasil, né, por causa de juro, e é o que está acontecendo hoje. E a gente falava que isso ia ser uma redução. Uma pedra. E que ia ser em torno de 30% a menos. E hoje é 50%. Você sente isso também no transporte? Isso é geral de todas as indústrias de máquinas agrícolas? O nosso negócio caiu pela metade. Eu digo, Gilson, que até mais. Dependendo do tipo de equipamento agrícola. Nós atendemos os maiores players do mercado hoje. E temos premiação em todos. John Deere, Grupo ACO, Stara, Vence Tudo, CNH, né? E o que eu enxergo do implemento da parte de plantio, Jus, ela é 60% ou 70%. O que recupera? Colheitadeiras, quase 80%, por causa do valor agregado. 80% a menos. A menos, né? Nós temos uma planta gigantesca que a gente atende da John Deere em Horizontina, que é o maior, tem grande share 55% do mercado brasileiro. Do mercado brasileiro, com uma unidade ali em 3 de Maio para atender, que a gente está transportando 20% do que era o volume geral, né? Semana que vem tem uma reunião lá em Montenegro, inclusive nesse cliente, né? Onde ainda continua, e eles são muito assertivos os números, né? Esse cliente em específico, eles são muito assertivos, e aonde eles têm nos passado que vamos andar de lado mais um pouco, se der tudo certo, né? Talvez ano que vem, em função de o que é a perspectiva de 2027 nisso aí que eu enxergo, tá? Quem sou eu para falar de perspectiva contigo, né? Mas eu acabo conversando com vários clientes e depende muito do entusiasmo. Devo misturar um pouco. Aí passa por política, por várias coisas. A pessoa tem que estar acreditando. Vai ter juro barato a curto prazo? Não. Commodity vai mudar a curto prazo? Acho que não. Outros fatores, não. Que só falta, ou a coragem. A pessoa tem que ter coragem e entusiasmo. Que daí pode mudar um pouco esse cenário
agrícola a curto, médio prazo, que talvez não seja esse ano nem ano que vem, mude um pouco. Vamos torcer que dê tudo certo, que sim, né? Mas a parte de plantio é 70% a menos, 60%, depende a competitividade de cada um, né? A parte de tratores, que a gente também atende, tratores de grande porte está bem estagnado também. O que acontece é os tratores menores ali que atendem a região Minas, São Paulo, que é o café, laranja, hortifruti. E também temos filial em Catalão, que é a parte de cana-de-açúcar. Ainda a cana, em função de etanol, de várias questões, ela deprecia muito o equipamento, sabe? Porque é muito judiado, e daí ele acaba ainda movimentando-se um pouco. Mas a parte de colheita e plantio é mais sacrificada, no meu ponto de vista. É o que a gente está sentindo aqui também. E a pedra foi cantada, né, Luciano? A pedra foi cantada e o que tu fala agora, que a João Dir está falando, que a gente sabe, o ano que vem, mesmo que aconteça qualquer mudança, as coisas para reequilibrar vão levar um bom tempo, porque vai ter que ajeitar a casa, né? Vai ter que precisar ajeitar a casa. Então, para que os juros caiam, é preciso ter confiança no governo e o governo gastar menos. Todo mundo está falando isso, né? Vai gastar... Hoje está gastando mais do que arrecada e por isso os juros. Quem está muito feliz, pessoal, quem está muito feliz com esse negócio é os bancos. O banqueiro está dando risada. E eles apoiaram o partido certo e o cara certo para eles ganhar dinheiro. Thalita, roda forte. Sua máquina roda por mais tempo no agro, na construção. Grandes máquinas precisam de grandes parceiros. Um abraço pro tio Carlos, Vanderlei, Paulinho, são os caras atrás da Roda Forte. Plante água, concessionária Estara para Carazinho, Nome Toque, Santa Bárbara e região. Promoções de plantadeira Eva. Vá lá, confira com o Augustinho ou com a Marisete, ou até o cara especial, o Cacá. Aquele abraço, Cacá. Também com a gente a Gráfica Grapel, mais vida a seus impressos, inclusive, né? O Giovanni e o Vander estão investindo na estrutura para cada vez mais atender os seus parceiros com qualidade e excelência, que é a marca da Grapel. Sicredi, bom, o meu banco é Sicredi, acho que o seu também, porque é um dos poucos bancos ainda que a gente tem aqui na região, né? Que está mais ligado perto do produtor, perto de quem consome, né? O resto a gente vê... os grandes bancos estão na Faria Lima, aqui está o Sicredi, você conhece o gerente te conhece e lá você faz bons negócios com certeza. Metalúrgica Metaura, seu futuro feito em aço aqui na Avenida das Indústrias, atendendo todo o Brasil, não mais só o estado do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Douglas e para o seu Osmar. Foca em segurança e tradição há mais de 79 anos, pivôs agrícolas, agora mais do que nunca, né? É a hora do plantio, o pessoal com muita atenção para ter uma grande safra, e o Rio Grande do Sul merece uma grande safra. A FOC está do lado para fazer com que você produza mais. WK Soluções em Rotomoldagem. WK é mais mobilidade no campo. B8, reinventar o seu futuro agora, né? Acesse a B8 Energia e conheça mais sobre a energia que vem do campo, da soja, agora do trigo, da canola. Falar em canola, a gente está vendo a canola amarelinha, coisa mais linda nas coxilhas do Rio Grande. Vamos esperar que o preço seja bom e a produção também. Assim o agricultor dá uma respirada também, Thalita. Com certeza. Falando também sobre, a gente falou sobre essa questão dos desafios, das dificuldades. Hoje, assim... O que vocês enxergam que seria algo que precisaria de forma urgente mudar no Brasil para que a logística, o transporte possa ter maior qualidade para se trabalhar? Maior facilidade. O que seria o ponto principal dessa mudança que precisaria ter no Brasil? Aí nós vamos até de tarde aqui. Na verdade é bem particular isso assim, e até voltando só à pergunta que tu fez antes do futuro da TEL. Nós vamos aguardar os fatos e vamos trabalhar dia a dia, né? Hoje, a gente conseguir manter uma empresa, o empreendedor conseguir manter uma empresa de pé, empregando pessoas e cumprindo com seus compromissos, ele já é um vitorioso. E esse é o passo da TEL aí, a gente seguir
né? E passo a passo continuar crescendo aí, mas junto com nossos clientes, com certeza. O que falta no transporte, né? Nós temos vários problemas. Hoje o Brasil ele está difícil, né? De trabalhar por governo. É tudo contra o empresário. É tudo contra, né? E a gente não desiste, está aí. Mas nós temos problema de infraestrutura no país, né? Legalidade, né? E eu vejo muito forte essa questão sindical e tal. Eu acho que a gente tem que cumprir, sim, com nossos acordos. Mas o que eu invejo dos Estados Unidos, Europa, outros países? Os acordos, eles são cumpridos para os dois lados, né? E hoje o empresário sempre ele é o ruim, sempre ele é o culpado. E eu enxergo, desculpa a minha sinceridade, tem que mudar um pouco isso aí, porque vai desanimando, né? É todo mundo contra. Então, a questão de legalidade, a questão Ministério Público, governo, ele tem que trabalhar mais, ajudar, incentivar, não atrapalhar. Vamos fazer o seguinte, então. Só parem de nos atrapalhar, que a gente consegue aí com muita vontade, né? O agronegócio a gente faz acontecer. Mas é infraestrutura, né? Mão de obra qualificada, pessoal mal acostumado, né? Tem que fazer toda vez aí, né? Eu acho que é uma questão de reciclagem cultural. Eu acho que a gente falta educação, né? A gente tem que pegar uma nova geração do começo aí e fazer, ver o valor do trabalho, ver o valor dos acordos, ver o valor de honrar o que a gente combina, que é o que a gente tenta fazer com o cliente, cuidar cada ação com carinho, independente do cliente que seja, que com o passar do tempo a gente vai ser recompensado. Então, são várias questões, e de repente eu vou esquecer, eu vou ser injusto até, mas na Essas verdade, seriam as principais. infraestrutura, questão de legalidade aí, né? Daí eu entro questão de incentivos, né? Onde a gente trabalha com juro muito caro. Hoje as margens foram para o ralo e todo mundo, muitos trabalhando só para pagar juro, aonde, seu Gilson disse, tem muita gente feliz, né? Que são poucos, que são grandes bancos, sem dó e piedade. Tem muita gente se enterrando ali, né? E isso é ruim para todos. Então, eu acho que isso aí tinha que ser um pouco diferente, essa balança aí, porque ela pesa só para um lado. É que, Luciano, tu vai vendo o juro do cartão de crédito, 400% ao ano. 400% ao ano. Você pega um juro para cartão de crédito ou para um crédito pessoal, 10%. Tu pega qualquer dinheiro emprestado aí, consignado, você paga 12% ao mês, 10% ao mês, 12% ao mês. Tchê, isso não existe, não tem como tocar, é impossível. Então isso está canalizando só para um setor, né? O setor que tem esse movimento e que meio que está na jugular, né, de quem produz. Qualquer investimento hoje é extremamente difícil de você ter o recurso, você precisa ter muita garantia, mas também o índice de empresas, Luciano, que estão pedindo RJ, que tem mais de 5.900 empresas que fecharam nos últimos 12 meses. Isso não existe, né, tia? Essas 5.000 e poucos que fizeram o RJ ou fecharam, quantas mais elas levaram junto, né? Que a gente nem sabe, que não estão nas estatísticas, sejam até informais ou formais, que estão capenga, vamos dizer assim. Na verdade, um RJ ou alguma coisa assim, ela leva muita gente junto, né? Então, e virou um mercado isso perigoso, né? Que ele acaba deixando o juro mais caro ainda, porque a RJ ela vira risco, né? Para o mercado e fica o dinheiro mais caro e engessa muito. Eu acho injusto isso, perigoso. Às vezes tem necessidade, mas daí às vezes quem precisa da RJ não consegue. E o malandro, vamos dizer assim, faz uma RJ e prejudica uma cadeia inteira de pessoas, às vezes, que estão com a vida ali, prestando serviço ou coisa assim, que não vão mais receber, né? Como agricultores, etc., que também estão
Em vários setores está acontecendo isso aí e é o reflexo do país. Luciano, quando o governo lá lançou que o nosso colaborador pudesse antecipar seu fundo de garantia no consignado, aquilo levou a maioria a gastar meio que a lavonté, né? Ele recebia 6% ao ano pelo seu dinheiro e pagava 40% ao ano. Quer dizer, é uma loucura que foi feito para incentivar o consumo, né? Para incentivar o consumo. Isso é eleitoreiro, é claramente uma coisa eleitoral para dizer que o país vai bem. E a bomba mesmo vai estourar ano que vem, né, velho? Porque não sei se tu concorda comigo. Concordo. Na verdade, se a gente olhar hoje, os consignados eles existiam no setor público. Hoje eles existem no privado. Se eu olhar a carteira de consignados, eu olhei da empresa que a gente paga, porque o nosso colaborador foi lá e se entusiasmou e pegou, né? E agora ele está pagando um juro caríssimo. Não é só nós. A gente paga juro para alavancar. Como é que a gente alavanca a empresa? Eu não consigo ganhar na Mega Sena todo mês, até porque não jogo. Ainda jogo. Né? Não tem como. Tem que alavancar e precisa buscar, né? E aí precisa ter garantia. E tu vê os caras atolados em dívida? Daí a gente, como empresa, se endivida para alavancar, para gerar receita. E daí o nosso colaborador, o funcionário ou a sociedade também se endividando, porque o governo achou várias formas de fazer essa pessoa se endividar. Entre elas, no setor público, o cara poder pegar o consignado e não olha a taxa de juros. Ele não faz essa conta, a gente ainda faz. O pessoal se entusiasma e não faz. E daí ele está com E a mesma o coisa pipi no na privado, mão. né? Pegando o seu próprio dinheiro do seu fundo. Que recebe 6% É um negócio e que paga 4% ao mês. É simples assim. Mas isso leva à informalidade, né? Eu vejo que isso vai levar cada vez mais à informalidade. O cara não quer ter mais a carteira ligada porque ele tem dívida para pagar. Ele vai sair da TEL, vai trabalhar na Sérios, na Star, em outro lugar, ele vai levar aquela dívida junto, ele não vai se livrar. Não. Isso foi mal contada, essa história aí. E vendeu. Né? E vendeu e a população está endividada. E além de tudo, né, Luciano, a gente fala agora, isso saindo um pouco do transporte e vindo para o tal das bet, né? Essa a gente tem situação na empresa que o cara pega 100% do salário dele, ele não leva um centavo. Tudo vai para as bet. Que essa liberação que aconteceu no governo atual das bet para poder arrecadar imposto, essa foi a jogada. Eu coloco, eu legalizo as bet e com isso eu recolho imposto para poder gastar mais. Agora, quem está pagando a conta, às vezes é teu filho, às vezes... Porque o jogo, ele é silencioso na casa, tá? E acontece, inclusive, as mortes... O pessoal tira a própria vida quando está extremamente endividado. E, na verdade, hoje, isso é um vício, né? Isso atinge uma parte da mente que fica extasiado quando ele ganha e perde, e com certeza só perde, né? E a gente vê lá, vendo hoje colaborador nosso, o Luciano, que não tira um centavo, tudo tá nas bet. Você tem esse mesmo problema lá? Problemaço social isso aí. Problemaço social. Um novo vício, não é mais a droga, não é mais a bebida. Também é ruim, isso é ruim. Muito ruim. Quem tem problema, né, vícios, droga, bebida, outros, né? Vários vícios. Mas o problema do jogo hoje, ele é silencioso e muito maior que as pessoas pensam. Aí eles tiveram acesso ao consignado, a maioria não investiu esse dinheiro. Eu fico feliz demais se o cara vai lá e compra um carro, uma casa, compra um negócio para dentro de casa, ajuda o filho a estudar. A maioria, vícios de bet. É um problema social gigantesco que só vai aumentar porque eles estão vindo para cima de uma forma compulsiva, estão investindo, estão fazendo mídia. Cada vez, né, o IA está puxando para a bet ali
E é incrível. Infelizmente, temos um problemaço social que é o vício em jogo e isso é nas bets. Tu vê, né? É proibido o cassino, né? É proibido o cassino. O senhor Orlando lembra. Foi para Getúlio proibir os cassinos, né? E por quê? Porque a jogatina levava as pessoas a perder todo o seu dinheiro, né? E isso agora voltou, né, senhor Orlando? Mas Gilson e Luciano, eu aqui sentado e escutando, vocês dois e também a Thalita. Eu ganhei o dia, ganhei a semana, ganhei o mês e ganhei o ano de ter vindo junto com o Luciano para estar aqui neste momento. Ouvir, não porque o Luciano é meu filho, não porque nós se criamos juntos, somos amigos de muitos anos, conheci a Thalita hoje, bem preparada. Moça preparada também para estar num momento desse aqui. Então, para mim foi uma aula. O Luciano sabe, eu ando um pouco com pequenos problemas de saúde, então eu ando assim afastado, muita coisa, até meio recolhido em casa. Algumas vezes eu vou lá em Birubá, no centro, no barbeiro, que eu hoje ainda tenho que ir, que chama-se, onde é que tem a lotérica lá, chama-se de Esquina Democrática. E lá se encontram todos os entendidos, menos se fazem de entendidos, né? Mas eu vou lá mais para me distrair, até me prosear. Para prosear e fazer fofoca. Mas o que vocês três comentaram, principalmente a questão dos banqueiros que nunca ganharam tanto dinheiro. Tinha uma época do governo militar, não era um governo de ditadura, era um governo militar, quando nós trabalhávamos sem problema. E eu fui prefeito nessa época, e nós éramos recebidos pelos presidentes e também pelos ministros, até o Antoninho Malvadeza. Todo mundo sabe. Falou hoje para nós aqui já. Então, mas a economia do Brasil está caótica. Aquilo que vocês comentaram há pouco, seguramente mais de 80% do povo brasileiro está endividado. O senhor falou certo. Está endividado. O que acontece? Por exemplo, consignações. Consignações era somente para quem era funcionário do governo. O Luciano acabou também de comentar aqui. E agora é para Deus e... Para Deus e todo mundo. E era limitado. Não podia passar de 30% do rendimento mensal. Agora pode os 100%. Então, se esse dinheiro que estão pegando através de consignação assim, fosse para aplicar em algum investimento... Beleza. Mas aí, aquilo que vocês comentaram, ele se perde na jogatina. É verdade. Né? Então, lá em Birubá, eu que conheço toda aquela alemoada italianada, sei quem é quem, e você também te lembra, hein? Há poucos dias ainda me contaram, num estabelecimento lá que tem até as maquinazinhas de níquel, como é que chama? Caça-níquel. O tigrinho. E até me comentaram quem vai lá jogar. Não, mas isso não pode falar. Vamos mudar de assunto. Isso aí nós não podemos. Não, isso vai se complicar. Vou me complicar. Vai se complicar. Bom, eu tenho uma pergunta pra fazer que é importante, porque acredito que o sentimento deve ser de muito orgulho. Imagina se ele conta quem é que tá. Aí nós estamos ferrados. Não, né? a gente corta. Mas, nesse mês de agosto, Luciano, vocês receberam uma honraria muito importante no transporte, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que foi o troféu Mérito do Transporte Gaúcho. E veio justamente no mês que vocês completam 25 anos. O que isso significa para a TEL, para os colaboradores, para vocês, nesse momento tão importante? Até nós fomos pegos de surpresa até, né? O evento do Sete Sergs, né? Eu digo não, porque tem muito troféu hoje em dia comprado, né?
Mas e tem os suados. E na Sojipa lá, com a presença do governador e várias autoridades, e o setor logístico do sul do país em geral, né? E para nossa surpresa até, que a gente não tinha esse entendimento, aí a gente recebeu essa honraria lá em função da colaboração nossa, do investimento, da nossa dedicação, né? Não só até o transportes, mas a logística, o transporte do Rio Grande do Sul, que eu acabo me envolvendo um pouco lá na federação, participo o que eu posso, né? Temos aqui o pessoal em Carazinho também, o Sindicar, o Milton, Moisés e várias pessoas. Então, a gente tenta contribuir não só com a TEL, mas, né, com inovação para os clientes e também compartilhe isso com os colegas, que não tem problema. A gente, na verdade, tem concorrente, tem colega e a gente está tudo no meio do barco. Vocês fazem com excelência isso também, né? Nos sindicatos aí, metal mecânico. E então nos deixou muito feliz, né? Que a gente pode estar ajudando muitas pessoas, além do nosso colaborador, na sociedade em geral, né? Com esses projetos de proteção aí do motorista e das pessoas. Então, é só mais uma confirmação que a gente está no caminho certo, né? Com grandes parceiros e com pessoas diferenciadas aí, que eu acho que é o diferencial da TEL, a gente acertar muito nas pessoas que cercam toda a operação, né? Eu sempre falo pro nosso pessoal e pros clientes, caminhão todo mundo tem, mas cuidar com carinho da mercadoria, como tu teve um exemplo esse dia, do cliente toda vez, nós emitimos mais de 4.000 CTS por mês. Nós fizemos mais de 4.000 embarques todo mês. Os 4.000 a gente cuida. Aí é a Ferrari que o cara comprou às vezes, da vida dele. É um sonho que tu tá fazendo lá em Carazinho, que a pessoa às vezes não sabe, mas quanto tu tá esperando aquilo. Então cuida. Simples, né? Assim, né? Simples assim, Jus. Então aí tá o segredo e para nossa alegria aí, talvez não só nós, mais pessoas estejam vendo isso, né? E para nós aqui do interior de Não Me Toque, de Birubá, né? Talvez seja mais difícil, mas a gente tem muita capacidade de competir de igual para igual e até melhor que muito transportador logístico país afora, e como a gente faz máquinas e emissoras de rádio bem ou melhor que a maioria. Grande. Simples assim. Simples assim. 11h06, a hora está chegando. Né? A gente agradece a Rádio Estúdio FM 101.3 Itapera, CBS que está em peso, explodindo a sintonia lá em Birubá, 93.1, a Rádio SES 1440, a Positiva 90.9 e a Positiva de Carazinho 100.3. As considerações finais, por favor, meu amigo Luciano. Somente agradecer, Thalita, meninas, né? Parabéns mais uma vez pela estrutura da Rádio SES. Eu disse pro pai, vamos junto lá hoje, né? Eu brinquei com a Thalita até, se nós deixar o pai e o Gilson conversar de política, tu vai ver, nós vamos passar meio-dia, né? Mas é muito bacana o conhecimento, a gente sempre aprende com eles também muito, e a honra de estar aqui, Gilson, sempre na tua presença, né? Deputado no teu programa, você é um ídolo do mercado, do empreendedor, não é só do agronegócio, tá? Como simplicidade de ser humano, além de um grande empreendedor. É um orgulho para nós birubenses também, né? Você falou uma grande verdade, porque, que nem diz o pai, você está nas rodas de conversa, mas é falando do bem, tá? Eu vi que tu ficou preocupado. Obrigado, senhor Orlando. Estou falando de mim. E obrigado, tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado por ter vindo, né? A gente agradece. Manda um abraço só para a patroa. Sim. Gilson e Thalita, as demais funcionárias aqui do Grupo SES? Daqui da rádio, começando pela Rádio SES. E uma oportunidade eu tive, acho que na Expo Direto, quando a tua irmã me convidaram, que era para mim fazer. E eu, como eu agora não sou mais político, quando eu prometo, eu tenho que cumprir. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado. Nós temos que terminar, Orlando. Agora só um beijo para a patroa. Opa, então vamos aproveitar. Um abraço para a Nelce e quem está sintonizando a rádio CBS
e também as séries e todo esse complexo de... Foi uma alegria, uma satisfação. E se eu começar a falar, eu sei o que eu vou fazer assim. Eu já estou encerrando quando eu estava discursando, mas daí eu falava mais uma hora. Inclusive, neste sábado é os 25 anos, né? É neste sábado? Sim, na verdade os 25 anos foram no dia 21, né? 21. Mas na verdade a gente começa a trabalhar, né, Gilson? Às vezes falta um documentinho, falta outro, e o cara já vai indo, já abre, já vai... Então foi naqueles dias ali e... Mais uma vez, muito obrigado e deixo o convite, Gilson, você já foi ao nosso novo centro de treinamentos, lá centro de eventos. Peguei a ideia por aqui, vamos investir nas pessoas, vamos educar a nossa nova geração e a gente fez um complexo lá para isso. Venham conhecer a Tão Transportes e agradeço a todos os clientes pela confiança na nossa equipe. Caminhões todo mundo tem. Nós temos a melhor equipe. Simples assim. Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem e WK Soluções. Obrigado a Thalita, a Tailine, também a Hanna. Obrigado ao Luciano, a Orlando, a você que esteve conosco durante toda essa manhã, né? São 11 horas 10 minutos. Nós voltaremos no próximo sábado com mais um Bom Dia Amigos. Desejamos um grande final de semana. O sol voltou, acabou aquela meleca, vai dar pra plantar, é só nego sorrindo, essa semana até quinta-feira, toca o pau, porque nós precisamos de ter o milho da melhor qualidade, e a melhor qualidade, não esqueça, é com as plantadeiras da Star que a Plantiago vende, simples assim. Aquele abraço! O Grupo Séries de Comunicação apresentou Bom Dia Amigos, um programa de amigos para amigos. Oferecimento Roda Forte, Gráfica Grapel, Plantiagro, Sicredi, Metalúrgica Metaura, Foquem, WK Soluções em Rotomoldagem e BH. Bom Dia Amigos, com Gilson Larry.